Meus queridos, hoje vamos falar sobre a subscrição do BTLG. O BTLG está cada vez mais surpreendendo aí e poderia colocar ele no top 3 aí de fundos mais confiáveis da Bolsa. Talvez um dos melhores fundos da Bolsa. Sendo bem sincero com vocês, já tinha gravado vídeo aqui falando que o relatório do BTG era muito ruinzinho há uns 3, 4 anos atrás e eles melhoraram assim de maneira drástica, mais drástica. E hoje a gente vai dar uma estudada neste fundo imobiliário, inclusive porque ele soltou uma subscrição. Você tá aí em mãos, se você entrar na sua corretora e você é cotista do BTLG, você vai ver que você tem uma cotinha chamada BTLG 12, que é um direito de subscrição. Vou te explicar tudo sobre isso. Então esta aula vai ser excepcional, meu amigo. Nós vamos ler o relatório do BTLG para você entender o que está acontecendo com ele e se ele já está bom agora. Depois a gente vai entender o que vai mudar depois da subscrição que ele está querendo fazer, que ainda não aconteceu, né? Tá querendo fazer, vai demorar um pouquinho ainda para tudo se efetivar. Então, como que ficará o cenário do BTLG pós-subscrição? E quarto ponto aí, a gente vai discutir se faz sentido você participar dessa subscrição ou não, que você tem até dia 11/5 para decidir se você quer exercer seu direito ou se você quer vender. Então eu vou te explicar tudo sobre isso. Senta aí que você vai aprender uma grande aula de subscrição hoje. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, entrando aqui no Word, a gente vai na parte de Fund Screening para a gente dar uma olhada nos fundos de logísticas que estão em posições legais, né? Então aqui quando você entrar nessa página, você vai ver o método 2.1 sendo aplicado aqui. A gente vai filtrar aqui de algumas maneiras, ó. Primeira coisa, aqui nos fundos salvos, existem dentro da classificação do método 2.1, que não tem necessidade de você saber aqui agora, a gente tem fundos de ancoragem, que são aqueles fundos mais confiáveis, com menos risco, os de crescimento, que tem alguns probleminhas, mas que são problemas mais simples de resolver e que em tendência tem um potencial de valorização, apesar de ter um pouquinho mais de risco. E tem os fundos de risco, são aqueles mais arriscados mesmo. Você vai comprar lá com o PVP descontadaço, enfim. Então aqui eu vou selecionar o filtro de ancoragem e vai aparecer aqui para mim, então, só os fundos de ancoragem na classificação quantitativa. Isso é importante de falar, tá? Porque o método 2.1, aqui, quando você acessa o Word, a gente tá olhando só para a parte quantitativa dos fundos. Então, PVP, dividendo de vacância, liquidez, enfim. A gente olha essa parte quantitativa e depois, com as informações quantitativas, a gente vai para o qualitativo, que é o que a gente vai fazer completo nesse vídeo hoje. Então aqui, depois que eu selecionei a ancoragem, se eu selecionar aqui a parte de segmento de logística, porque eu quero investir em logística, olha só o que aparece. Só o BTLG que enquadra nestes patamares de filtros, porque realmente só o BTLG que está aí com o PVP acima de 0,95. Eu vou até descer aqui para 0,90, já entraria os fundos de crescimento também, mas como a gente está com os fundos imobiliários descontados, e por isso que é muito bom você ter bom senso e aprender o que é o método 2.1 de verdade, você consegue fazer adaptações nesses filtros, que os filtros não são esqueléticos, né? A macroeconomia, ela balança, você tem que balançar os filtros junto com ela. Se eu te falar que 10 gramas de sal é bom, você vai colocar 10 gramas de sal em qualquer porção de carne, se for só num pedacinho de carne desse tamanho que você colocar 10 gramas, lascou, né? Se bem que tem gente que gosta disso, né? Aqui, ó, quando eu coloco 0,90, dou um filtrar, consegue ver aqui alguns outros fundos que estão aqui. Perceba, a gente tem GGRC em primeira posição, ou seja, o método 2.1 tá gritando para você, Léo, entre esses 4 que apareceram aí, lê primeiro e analisa primeiro GGRC, cara, tá em ótima oportunidade. Vê lá se a oportunidade que eu estou vendo no quantitativo também existe no qualitativo, que às vezes existe uma grande oportunidade no quantitativo, dividendo yield muito alto, PVP muito baixo, mas no qualitativo ele é uma bosta, que é ruim mesmo. O dividendo tá alto porque, na verdade, o fundo imobiliário desvalorizou e aí o yield sobe, né, a proporção. Então, tem que ficar esperto com a parte qualitativa. Mas você consegue perceber que os principais fundos de logística estão aqui, ó. GGRC, XPLG, HGLG e BTLG. BTLG seria o último aqui da posição. GGRC a gente tem na nossa carteira, né? É a primeira posição de fundos da nossa carteira, ó, tá lá, GGRC. O XPLG a gente também tem na carteira, tá aqui na 5ª posição de fundo. O HGLG também tá na carteira. Uai, Léo, mas parece que não tá. Pois é, ele tá indiretamente através do PATL. Já gravei um vídeo sobre o PATL aqui, como que esse PATL vai virar HGLG, só que ele vai virar um HGLG mais barato. Inclusive, se baixar de 66, começa a ficar interessante novamente. Tem sempre que olhar o LVBI, que o LVBI também vai para este mesmo caminho. E por último, o BTLG. Olha só, o BTLG aqui eu tenho na 4ª posição. Inclusive, a gente comprou ele lá, R$ 99,00, porque o método 2.1 mostrou pra Léo, olha lá o BTLG, cara, tá barato, tá lá 0,96 de PVP, cara, nunca teve assim e tal. Então você consegue, através dessa plataforma, te auxiliar nos investimentos, não só de fundos, né, que também tem ranking de ações, enfim. Então aqui, ó, clicando aqui, a gente vai para análise avançada e central de documentos. Então aqui é análise avançada, aqui é central de documentos, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu quero te mostrar os indicadores gerais do BTLG. É um fundo que tá com PVP de 1,01, ou seja, ele está mais caro do que
o patrimonial. O patrimonial hoje é de 102, ele está sendo vendido a 103, né? Tá 103,42 e o patrimonial dele hoje tá de 102,51. Meio que você compra mais caro. O imóvel vale 1 milhão, você tá pagando 1 milhão e 10 mil reais, entende? Um pouquinho mais caro, 1% mais caro. Só que dentro dos fundos de tijolos, eu já te ensinei que não dá para você olhar só pro PVP, não é verdade? O PVP, ele é um indicador bom que você não pode ignorar. Só que dependendo do momento que você está, não faz tanto sentido assim você cravar como se o PVP de um fosse justo, abaixo de um barato e acima de um caro, porque os fundos de tijolos eles têm reavaliações patrimoniais. Então, às vezes um imóvel tá lá custando 1 milhão, ele tá sendo vendido a 1 milhão e 10 mil reais, mas aí ele vai ser reavaliado, todo ano tem a reavaliação, isso feito por uma empresa terceirizada, e aí ela pode, por exemplo, a empresa terceirizada fala, pô, esse imóvel aqui não vale 1 milhão, ele vale 1 milhão e 200. Aí perceba, você pagou 1 milhão e 10, que era mais caro do que 1 milhão, ou seja, você pagou o PVP de 1,01, só que na verdade agora ele valorizou para 1,2 milhões, ou seja, o PVP quando você comprou ele, como se ele tivesse artificialmente baixo, entende? Apesar de na tela você ver ele de 1,01. Por isso que não dá para você ficar no superficial olhando só quantitativo. Quantitativo ele te ajuda, óbvio, a filtrar para você não precisar ler 600 fundos imobiliários para você escolher um, mas você tem que saber interpretar isso. Por isso que dentro do 2 em 1, que é o curso que eu ensino sobre investir em fundos imobiliários, tem um módulo lá com 30 aulas só sobre indicador. É só sobre indicador e o que significa cada um dele, como que você tem que interpretar, não só falando, PVP, porque, pô, já comprei vários cursos de fundos imobiliários que as aulas são assim, PVP de 1 é justo, abaixo de 1 é barato, acima de 1 é caro. Acabou, era isso, a aula, 3 minutos falando sobre PVP. Não, pô, uma aula de PVP precisa de uns 30 minutos. Abrir balanço, mostrar como que funciona, por que no papel você tem que olhar diferente do tijolo. Aqui nos tijolos você tem que ter essa permissibilidade da avaliação. Dividend yield de 9,17, muita gente olha para esse 9,17 aqui e acha que é pouco, cara. Olha só, eu vou fazer aqui uma forma que a galera calcula preço teto em fundos imobiliários. Em breve vai ter aqui uma fórmula de você calcular preço teto em fundo imobiliário aqui que eu vou adaptar e ajustar, porque as formas que existem hoje, que inclusive muita gente utiliza, na minha opinião é errado, tá? Olha só, tem gente que usa o Bazin para calcular preço teto de fundo imobiliário. Imagina só se eu fosse usar o Bazin para calcular o preço teto do BTLG. Não faça isso, pelo amor de Deus, eu só vou te mostrar aqui que tá errado, tá? Ó, o último pagamento do BTLG foi 81 centavos. Se a gente olha na média, e vamos usar o 0,80 aí como média, se ele pagasse 80 centavos por mês durante um ano, ele pagaria R$ 9,60 por ano. Como que o Bazin faz? Ele divide por 6, porque ele tá olhando para a empresa, né? A empresa é diferente do fundo imobiliário. Então ele vai lá e divide por 6, ó. Divide por 6%, vai lá. O preço do teto seria R$ 160. Tá 102? Nossa, então tá barato demais. Já vi muito cara grande na internet fazendo isso, cara. Toma cuidado. Não calcula preço teto de fundo imobiliário dessa forma. Na verdade, não é nem legal calcular preço teto de fundos imobiliários dependendo das métricas que você usa. É muito mais você tentar definir o quanto que você quer receber de verdade, né? E aí você traça lá uma meta e tal. Mas em geral, isso não funciona para fundos de tijolos. Não funciona, porque você não consegue prever as valorizações dos imóveis. Não tem jeito. Mas eu posso colocar no meu método de valuation as valorizações do imóvel? Pode. Mas a maior parte das pessoas, como os fundos imobiliários distribuem 95% dos seus lucros semestrais, eles fazem só pelo que é distribuído, sem levar em consideração o que foi valorizado. Porque os fundos imobiliários, eles valorizam os imóveis, vendem os imóveis e gera lucro. Vou te mostrar isso aqui no BTLG. Grande parte do resultado do BTLG é sobre isso. E não vai ser levado em consideração desse valuation, percebe? Então tem que tomar cuidado. Eu vou incluir aqui, inclusive, uma maneira que eu acho mais correta de calcular preço teto de fundos imobiliários dentro da Word. Quando você for assinante, você vai ter também acesso a isso aí em breve, tá? Não tem ainda. Você tá vendo aqui que nem na minha não tem ainda. Realmente não tem. Vai lançar em breve, porque eu tô ajustando uma forma de calcular para ficar menos errado. Porque desse jeito aqui do Bazin, se você fizer, ó, você vai comprar qualquer fundo, porque todo fundo paga mais de 6%, meu amigo. Toma cuidado. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui na alavancagem do fundo. A alavancagem bruta tá de 13%, que inclusive vai diminuir também, porque no último relatório agora, que eles soltam um informe depois, né? No último relatório eles soltaram que vai pagar uma das dívidas, então vai diminuir essa alavancagem aqui, quando soltar o informe mensal, né? Então uma liquidez absurda de 11 milhões por dia. Então isso aqui é liquidez maior do que algumas ações. Você consegue negociar algumas ações menos do que você consegue negociar o BTLG. Realmente um fundo muito, mas muito líquido. O yield mensal tá girando em torno de 0,78 antes de 2020. Porque a maior parte das pessoas que começaram a investir em fundos imobiliários, talvez até você, né? Você começou a investir em fundos imobiliários depois de 2020. Eu já estudava sobre fundos imobiliários desde 2018.
ainda não tinha capacidade de investir igual eu invisto hoje, que eu tava na faculdade, ganhava R$ 900 por mês da minha mãe para poder custear meus despesas, né? Enfim, graças a Deus, fazia na Universidade Federal lá do Macapá, que aí tudo era mais barato lá, né? O aluguel era baratinho, consegui viver lá com os R$ 900. Então não tinha muito dinheiro para aportar. Só que eu lembro daquela época, cara, em 2018, eu estudando sobre fundos imobiliários e os dividend yields dos fundos imobiliários naquela época, 2018, 2019, era 5%, era 6%. E todo mundo comprando, mano. Todo mundo comprando, as cotas do fundo imobiliário só subindo. Por quê? Porque a taxa estava mais baixa. Eu não acredito fortemente que a taxa Selic vai voltar aos patamares que estavam em 2019. Ela foi um artifício realmente econômico. Mas a gente consegue perceber, sim, claramente que hoje a taxa está apertada para cima. E que, sim, os investimentos estão comprimidos para baixo. E que quando isso se reverter, pelo menos der uma aliviada, vai conferir valor a todos os imóveis. Não só imóveis, né? Mas todas as ações, todos os ativos que têm pressão por despesa financeira ou por competitividade de preço com a Selic, porque todo mundo olha hoje para a Selic para poder ver se qual que rende mais lá a Selic ou aqui no BTLG, por exemplo, os grandão, os bilionários, institucionais, fundos de previdência, vão colocar mais em renda fixa mesmo. Assegura o capital com um pouquinho mais de rentabilidade, depois eles pulam de galho em galho, entende? Até você, pessoa física, faz muito isso que não deveria fazer, né? Então você consegue ver que hoje é 0,78% de yield, é muita coisa. Para efeito de comparação, na época lá era 0,55, 0,78 num fundo de ancoragem gigantesco igual o BTLG. Rapaz, isso aqui é rentabilidade, viu? Isso aqui é rentabilidade. Vou te mostrar que isso aqui é rentabilidade, ó. Presta atenção. Imagina que a gente vai conseguir essa taxa BTLG para sempre. Se eu vou aqui numa calculadorinha de juros, antes da gente ir pro relatório, né? Esse vídeo vai dar longo e eu não tô nem aí. Assiste se você quiser. Se você ficar, você vai aprender pra caramba. Mas eu quero te mostrar aqui um negócio muito interessante. Vamos supor que você tem R$0 e você vai aportar R$300 por mês só. R$300 por mês só. Num período aí de 35 anos, que é igual a aposentadoria do INSS. 35 anos. E o seu rendimento mensal vai ser de 0,78, que é o rendimento aqui do BTLG, né? Que você fala que é pouco. O BTLG tá lá, ó, 0,78, beleza? Olha só, se você aportar com essa configuração aqui, cara, você vai ser quase milionário. Imagina só aportando em fundo imobiliário de ancoragem, logísticos, 90% dos imóveis só em São Paulo, tudo seguro. Cara, é uma rentabilidade absurda. Ah, Léo, mas tem alguns outros que estão pagando mais agora. Sim, aí temos que olhar custo de oportunidade, índice Sharpe, quanto de risco você quer correr, qual fase da vida você está. Pô, tenho mais de 65 anos. Vou para fundo de risco? Óbvio que não. Vou ficar numa coragemzinha mesmo ali. Ah, mas eu preciso aumentar um pouquinho a minha renda. Ah, então coloca umas pimentinhas ali, né? Mas uma pimentinha responsável, algo que te entrega mais rentabilidade por alavancagem, uma alavancagem correta, uma alavancagem consciente, uma alavancagem que é possível pagar. Por exemplo, GGRC, GAR, essas coisas, né? Você consegue aumentar o yield, mas sem correr tanto risco assim. Mas olhando para ancoragem, isso aqui é absurdo. Olha só, a gente olha aqui para todos os fundos de logística, assim, patamares bem grandes, XPLG, HGLG, BTLG. HGLG é o maiorzão agora, né? E aí você consegue ver, inclusive, que ele tá com um yield bem mais baixo do que os outros. E quanto mais você olha para AAA, quero só imóvel AAA, só bem localizado, não consegue ganhar muito além do que 7, 8, não. Não tem como. É a mesma coisa de você construir uma casa de 100 mil e querer alugar ela por 10 mil. Não tem como. Uma casa de 100 mil, ela é alugada no máximo por R$1.000, entende? Então, não tem como alugar por 10 mil. Fica exigindo isso de fundo imobiliário, não tem como. Então, o BTLG aqui tá com um yield bem alto, mesmo com PVP mais alto. Perceba aqui, o PVP desses outros estão mais baixos. Se a gente corrigir o PVP a 1, provavelmente aqui XPLG vai cair lá pro 7, o HGLG vai cair lá pro 6... 6,5, 6,8. Então perceba que realmente o BTLG tá dando aula de yield aí, tá dando aula de fazer boas compras com cap rates mais altos. A gente vê aqui que o dividend yield dele vem crescendo, né? Então tem um CAGR de crescimento de dividendo aí, ó, de 7,665 nos últimos 5 anos por ano, batendo muito a inflação. A gente olha aqui o histórico de PVP, ele raramente esteve abaixo do PVP de 1, só naquela época da crise, que nessa época aqui nem era BTLG, né? Até 2018 era TRXL, então era um fundo da TRX. Olha que interessante. Aí o BTG comprou o TRX, virou BTLG. A partir aqui de 2019, 2020, já era BTLG. E aqui que eu reclamava que os relatórios eram bem ruins, né? Eles atrasavam para soltar relatório, 3 meses sem soltar relatório. Quando lançava eram os relatórios meia boca. Agora, cara, finalzinho de 2022, 2023, eles melhoraram os relatórios, começaram a divulgar uma DRE que...
caprichada, que é bom de ler, né? Que você entende o que tá acontecendo, que o gestor não fica tentando te esconder as coisas. Então você consegue ver bem bonitinho aqui. E aí você consegue ver aqui que em 2019 o PVP tava de 1,22. De lá pra cá o PVP só caiu abaixo de 1. Finalzinho de 2024, né? O PVP dos fundos imobiliários estavam todos descontados. A gente conseguiu comprar um pouquinho aqui. E aí agora tá acima de 1 de novo. Se a gente olha a rentabilidade nos últimos 10 anos, olha que doideira, né? O BTLG rebentou o CDI, rebentou o IFIX. Vamos colocar o IBOV aqui, vamos ver se ele ganhou do IBOV. Olha que doideira, ganhou até do IBOV. Vamos ver o IDIV. O IDIV ele perdeu. Perdeu agora, né? Agora que as ações subiram pra caramba, mas tava ganhando, olha que doideira. Ele corre muito menos risco, né? A volatilidade é bem menor do que todos esses índices aqui, com exceção, óbvio, do CDI, né? Que é pós-fixado. Mas você consegue perceber que ele venceu praticamente tudo, né, cara? Doideira. Então, dito isso, aqui no cantinho superior você tem aqui, ó, documentos. Vai abrir aqui essa parte de portal de documentos. E eu quero ver com vocês aqui. Você clica aqui em relatório gerencial, você vai ter todos os relatórios gerenciais. Eu vou clicar aqui para ler o último aqui que saiu com vocês, tá? Então cliquei aqui. Em fato relevante, eu abri os últimos 4 fatos relevantes aqui. E vou pegar aqui a oferta pública, o prospecto da subscrição, que é um dos fatos relevantes. Então abrir tudo aqui, a gente vai ler todos esses documentos aqui, bem rapidinho, beleza? Não precisa ficar preocupado, não vai demorar demais não. Primeiro fato relevante aqui, dos últimos 4 que saíram, que são interessantes de falar, é que o BTLG ele tinha comprado 13 imóveis, quem lembra? Se você é cotista do BTLG, deveria estar lendo fato relevante, né? Pelo menos os fatos relevantes deveria estar lendo. Ai, Léo, mas eu não sei quando que saiu, não sei o que, não sei o que. Cara, já te falei várias e várias vezes da Word. Se você quiser receber os documentos, os fatos relevantes que vão saindo aí em tempo praticamente real, né? Quando ele posta na CVM, cai aqui pra você no seu WhatsApp, que aí não tem desculpa de você não ver, né? Pô, aqui hoje às 10 horas eu recebi aí, ó, fato relevante do New L. Consegue clicar aqui e já te joga lá pra Word, ó. Você já entra aqui na Word e você já consegue ver aí, então, o fato relevante, olha lá. Então aqui ele mostra o fato relevante. E, na verdade, isso aqui foi um comunicado de rendimentos, né? Então você consegue ver. E é bem fácil, né? Se você clicar aqui nessa mesma página aqui dos documentos, você vem aqui em configurar notificações e configura aqui a sua notificaçãozinha, ó. Vou ativar aqui o WhatsApp, ó. Vou digitar aqui meu WhatsApp aí, salvar configurações, pronto, configuração salva com sucesso. Vai chegar agora todas as informações do BTLG para mim. Então aqui, nesse primeiro fato relevante, ele tinha comprado esses 13 imóveis e ele fez através da compra parcelada. Existe um nome técnico, mas eu vou usar a compra parcelada para poder ficar mais fácil você entender. Imagina o seguinte, eu vou comprar este celular aqui, ó, com essa capinha muito linda, certo? E aí ela custa R$1.000, ele custa R$1.000. Se eu for comprar parcelado, eu pago R$500, vamos supor que eu vou comprar sem juros, só para ficar simples e didático. Eu pago R$500 no primeiro mês, recebo o celular. Perceba, eu estou utilizando um celular que vale 1.000, mas eu só paguei quanto? 500. Então perceba, se esse celular pagasse aluguel, eu estaria recebendo o aluguel inteiro, porque ele já é meu, mas eu só paguei metade. Isso é uma maneira de alavancar o yield. Então você fica devendo uma parte e paga só depois. Eu vou até te explicar isso aqui, que é uma das movimentações que ele está tentando fazer. Que inclusive foi essa movimentação que ele fez nesse cenário aqui. Ele comprou 13 imóveis, pagou um pouco, ficou recebendo o yield inteiro dos imóveis durante um ano, ou durante um período de tempo, e agora ele vai pagar o restante. Esse dinheiro ele mantém em caixa. Derrubei o celular lá, mano, tá louco. Então, ainda bem que a capinha é boa. Esse dinheiro, ele pode ter o dinheiro e usar esse dinheiro para deixar rendendo lá na receita financeira. E aí ele aumenta a receita do fundo, que ele tá recebendo um aluguel inteiro dos imóveis e tem o dinheiro rendendo receita financeira. O yield aumenta. Ele também pode não ter o dinheiro. Então, eu quero comprar um imóvel de 1 milhão, só tenho 500 mil, pago 500 mil, pego o imóvel, começo a fazer esse rendimento, e aí eu dou um jeito de captar esse restante do dinheiro. Seja por subscrição, seja por venda de algum outro imóvel, enfim, eu dou um jeito de depois pagar isso aí, transformar a caixa e pagar isso aí, beleza? Então, isso aqui é uma forma de alavancar o dividendo e fazer o dividendo ser maior do que o recorrente em geral. Você vai entender o que eu tô te dizendo quando a gente chegar na DRE do fundo aqui. Então, aqui, esse fato relevante é só falando que ele quitou. Olha lá, pagamento da última parcela referente à aquisição do portfólio composto por 13 ativos, preponderantemente localizados no estado de São Paulo, no montante de 661 bilhões. Então aqui, no dia 16 de abril, ele quitou tudo e agora vai reduzir drasticamente a alavancagem. Já reduziu, na verdade, né? No efeito caixa, já reduziu a alavancagem. Como a gente só recebe os informes mensalmente, quando a gente receber esse informe, vai estar lá, obrigação financeira por aquisição de imóveis bem menor, né? 661 milhões menor, né? Vai diminuir a alavancagem bruta do fundo. O outro fato relevante foi este comunicado aqui, falando que o BTG
está abrindo a 16ª emissão de cotas do fundo. Então ele falou aqui que realmente lançou o registro na CVM, foi aprovado, e aqui ele deixou já então um cronograma indicativo da oferta. Ó, a oferta foi registrada na CVM no dia 23/4, no dia 24/4, que foi o dia que soltou esse relatório aqui, né, esse comunicado ao mercado. Então tá aí a divulgação do primeiro comunicado. Aí data de corte para o direito de preferência, se você tinha BTLG até o dia 28/4, que inclusive, deixa eu ver, dia 28/4, foi a quarta-feira passada, você recebeu o direito de subscrição, que é o famoso finalzinho 12, o BTLG 12. Se você vê lá BTLG 12, é um direito de subscrição, eu vou te ensinar até o que você tem que fazer com isso. Aí que começa o direito de exercício do direito de preferência, então você falar que você quer fazer a subscrição, que é literalmente o seguinte: subscrição, só para resumir para vocês, pra você não ficar voando, o que é? O gestor abre o microfone e fala assim: ô galerinha, eu tô querendo comprar uns imóveis ali, mas não tem dinheiro não. Isso aqui era pra ser um megafone, tá? Mas não tenho dinheiro não. Eu preciso que vocês me mandem dinheiro pra eu comprar lá aquele imóvel, vai ser bom o negócio pra nós. Manda dinheiro. Aí como que você vai mandar dinheiro? O gestor vai falar assim, ó: você me manda dinheiro que eu vou te dar uma posição, eu te dou um percentual desse patrimônio. Você me manda o dinheiro, do lucro vai ser seu. Como que você fica registrado que você mandou dinheiro? Através das cotas. Então, você manda dinheiro e recebe o quê? BTLG. Então, a subscrição é isso. Basicamente, é o gestor pedindo dinheiro para fazer aporte. Então, aqui, no dia 30/4, começou o período de exercício do direito. Ou seja, se você quer ou não exercer o direito. Você pode não querer. Você recebe o direito, mas você... não quero. É igual um ingresso de cinema. Você ganha um ingresso de cinema de graça. Ganhei um ingresso de cinema de graça. Mas eu vou se eu quiser. Eu não sou obrigado a ir. Eu só vou se eu quiser. Se eu não for, eu poderia o quê? Vender o ingresso, né? A gente já vai falar sobre isso. Depois a gente vai discutir mais sobre esse cronograma aqui, foi o outro fato. E aí vem então aqui o prospecto de subscrição. Ó, é grandão, tá vendo? 236 páginas. Normalmente quando o prospecto é grandão é porque é aberto para público. E aí quando é aberto para público, ou seja, qualquer pessoa pode subscrever, não é só institucional, não é uma subscrição mais fechada, aí ele tem que esclarecer tudo, todos os riscos de cada pontinho, e aí por isso que dá muita página. Se você desce aqui, ó, vou pegar uma página aleatória. Ó, risco da alteração da lei do inquilinato. Escala de risco, menor. Risco da desapropriação de outras registrações, menor. Ele tem que ir listando todos esses riscos. Isso aqui é tudo listagem de risco. E aí tem algumas coisas importantes aqui que a gente vai falar, tá? Primeiro vamos ler o relatório, e aí depois de ler o relatório a gente lê essa subscrição aqui. Porque primeiro a gente tem que entender como que o BTLG está agora, para depois como ele vai ficar. Então aqui o relatório do BTLG, de abril de 2026, bem atual aí, ó, tá bem recente. Aqui a gente tem já de cara os comentários do gestor, ó. O fundo tem como objetivo ganho de capital e renda por meio de empreendimentos imobiliários focado em logística. Então isso aqui tá bem tá bem explícito no objetivo, que é de logística. Logística. Não vai comprar laje, entende? Mas comprou lá o portfólio do Sari. Vai vender essa laje. Não tem como ela ficar aqui porque não faz parte da política de investimento. Então aqui os comentários do gestor: 34 imóveis. É imóvel pra caramba. Quando a gente fala de logística, é imóvel, hein? Porque quando a gente fala de renda urbana, você consegue comprar um renda urbano por 10 milhões. Um imóvel bom de renda urbana, 10 milhões. Consegue comprar a agência bancária por 1 milhão. Agora um logístico, cara, é de 40 milhões pra cima, 50. Logístico bom, 100 milhões pra cima. Então você percebe, um imóvel de logística é quase 10 de renda urbana. Por isso que você vê TRXF com 104 imóveis, 114 imóveis, e não vê tamanho patrimônio quanto o BTLG tem, por exemplo, o HGLG tem, mesmo com muito menos imóveis, porque os imóveis eles são mais caros, né? São mais caros. 34 imóveis em logística é bastante. 1,4 milhões de metros quadrados por ABL. Eu sempre esqueço, eu sempre pesquiso, vou pesquisar de novo. Quantos metros quadrados tem um campo de futebol? Ó lá, tem 10 mil metros quadrados. Vou pegar aqui, né? 10 mil metros quadrados. O padrão FIFA aqui, ó, 7.140 metros quadrados. BTLG tem 1.400.000 metros quadrados. Dividido por 7.140 metros quadrados. É como se o BTLG tivesse espaço locável, debaixo de teto, de 196 campos de futebol, padrão FIFA. É muito, né? Imagina se esses caras começam a colocar placa solar nesses tetos, mano. Se eu não me engano, foi a ideia do GGRC, não tenho certeza. Ou do Gari, não lembro. Saiu uma conversa disso quando eu tava entrevistando algum dos gestores. Imagina só que doideira. Mas é espaço, hein? Espaço eles têm. Daí aqui eles começam, ó. Em abril de 2026, o fundo distribuiu 0,81 por cota, dando um yield anualizado de 9,4. No comercial, o que aconteceu? Boas notícias, ó. O BTLG Navegantes fez revisional do contrato de locação e subiu 31% o valor do aluguel. Então já estava muito antigo, né? Esse valor de aluguel, o mais antigo da carteira,
2019. 2019 foi quando o TRXL virou BTLG. Você consegue perceber aqui que subiu pra caramba o aluguel. Então o aluguel estava defasado. Ao longo dos últimos anos fizemos um trabalho gradual de negociação que permitiu o aumento desse valor. Isso é bom porque para fazer a valorização dos imóveis, quando uma empresa terceirizada vai fazer a valorização dos imóveis, algumas fazem por comparação, né? O galpão logístico aqui tá valendo 100 milhões. Então esse aqui que tá do lado, que tem características muito similares, também vai ser 100 milhões. Então fazem a reavaliação por comparação, por metro quadrado, né? Vê o quanto que custa o metro quadrado naquela área e tal, e faz uma. Outra forma é através do fluxo de caixa descontado, valuation. Esse galpão é muito parecido com esse, mas esse está alugado a 10 reais o metro quadrado, esse aqui tá alugado a 20 reais o metro quadrado. Esse aqui vai valer praticamente o dobro deste aqui, porque a gente tá jogando fluxos futuros e corrigindo a presente. Então se eu recebo mais dinheiro com esse do que com esse aqui vale mais, entende? Então, bom de subir o aluguel dos imóveis é que se subiu o aluguel, significa que o imóvel vale mais do que o que ele estava sendo avaliado anteriormente. BTG Cajamar, 20% de aumento no aluguel, contrato de locação por mais 10 anos e virou um contrato típico. Ele fala aqui que vai cobrar uma multinha acima da média do mercado, mas não tem problema ser contrato típico se o imóvel é bom, né? Já falei sobre isso também com vocês aqui. BTLG Cabreúva, celebramos uma locação de 4,6 metros quadrados. 4,6 mil aqui é pouco, né? Em relação ao que eles têm. Mas é bom você saber que eles estão dispostos a gastar energia para alugar até pequenas posições. Porque aí eu pego um galpão grandão, não tô conseguindo alugar ele, eu reparticiono, vira um multi-usuário ali, multi-inquilino, e eu consigo ir alugando para ir diminuindo a vacância e gerando dinheiro pro cotista mesmo, né? Então, prazo 60 meses, valores alinhados ao mercado. Esse novo contrato, o imóvel foi reduzido aí a vacância de 36 para 24. Aí aqui ele fala, ó, o fundo iniciou sua 16ª emissão de costa, com oferta base de 1,6 bi. Deixa eu ver o tamanho do BTLG hoje. BTLG hoje está com 5,4 bi de patrimônio. Mais 1,6 ele vai lá para casa dos 7 bi. Vai ficar grande, né? Acima dele aí vai ter só o HGLG mesmo, fundo de logística, né? Só o HGLG. E aqui, ó, a liquidação dessa emissão vai ser no dia 29/5. Mas eu vou até pular essa parte, que depois a gente vai falar sobre a subscrição, se vale a pena ou não. Enfim, a gente vai ter uma discussão bem legal ali. Aqui ele fala da quitação do portfólio Prime, que é aquele fato relevante que a gente leu, ó, quitou 661 milhões referente à aquisição do portfólio e agora só tem mais 50 milhões relacionado ao BTLG Osasco e Mauá no vencimento de final de 2025. Então 50 milhões, tranquilo pro BTLG, né? Bem de boa, ele consegue fazer isso aqui tranquilo, só com venda de imóvel, até o caixa ali provavelmente vai sustentar esse pagamento. Aqui a gente chega na DRE, olha que bonitinho DRE, né? Eu soltei um vídeo aí anterior falando de um fundo que já, em geral, os relatórios não eram muito bons, a falta de informação já não era muito boa, os fatos relevantes já eram meio complicados, você entender, não tinha bem assim um esclarecimento real, os gestores não dão sinal de vida, né? Eu digo assim de, vou fazer uma live, alguma coisa, não querem, né? Não sei o que é que acontece. E aí eu mostrei meu descontentamento e saí da posição. Não porque o fundo era ruim, tá? Não é que o fundo era ruim, não. O fundo não mudou o fundamento do que ele faz. Eu até expliquei muito bonitinho lá no vídeo. Pô, não mudou o fundamento, o fundo continua bom. Só que essa falta de transparência dói meu coração, né? Como que eu, que prezo tanto assim, conseguir analisar um ativo ou investir no ativo que eu não consigo analisar? Eu não consigo analisar porque ele não me dá informação. Como eu vou confiar só? Beleza, que a gente parte do princípio que a gente tem que confiar no gestor, porque a gente aporta o nosso dinheiro ali, paga uma taxa de administração porque ele desempenha um papel melhor do que a gente. Só que até que limite é essa confiança que você quer ter num fundo, entende? Então aqui eu sempre gosto do fundo, de todos os fundos, que são extremamente claros, que eles tentam ser pelo menos extremamente claros. E quando não são extremamente claros, surge alguma dúvida, algum boato de mercado, ou estão soltando vídeo no YouTube sobre alguma coisa que ele fez duvidosa. Pô, o gestor dá a cara lá para poder fazer as lives, para poder falar, não, ó, comprei aquele hospital por causa disso, não, comprei aquela laje por causa disso. E aí fica muito mais fácil entender. A gente não tem bolinha de cristal, né? Então, olha que bonito, uma DRE detalhada assim. É difícil fazer isso aqui? Não é difícil, cara. Ah, mas tem que estima. Ah, mas faz caixa, faz competência. Ah, faz, pô, dá um jeito. Então aqui em março a gente consegue ver o quanto que o fundo fez de NOI, ou seja, o que ele realmente fez com o que é operacional dele. Eu já te expliquei dentro das empresas que os CNPJs em geral eles têm rendimento operacional, que é o que eles fazem propriamente dito, o modelo de negócio, e o resultado financeiro, que é o quanto que rende caixa, qualquer tipo de investimento que eles fazem fora o operacional. O que é o operacional do BTLG? É óbvio, aluguel de galpão logístico. Aqui a gente consegue ver, ó o operacional aqui, ó, receita de aluguel, locação
e aqui ele perde 1 milhão de receita porque ele dá desconto, alguns descontos para fechar contratos e tal, né? Normal. Então aqui você consegue ver que a receita então foi de 35 milhões, 66 centavos por cota. E aí a gente teve despesa, pô, teve que pagar comissão para alguns aluguéis, teve que pagar a parte operacional de trocar alguma coisa, organizar o trem, fazer uma manutenção, enfim, né? Essas coisas sempre são necessário pagamento. A vacância, por exemplo, tem que pagar IPTU, enfim, não tem ninguém alugado, tem que ficar pagando fazer a manutenção daquele terreno. Então aqui você consegue ver que o resultado operacional mesmo foi 64 centavos. Esse aqui é o que você pode contar sem medo que sempre o BTLG vai conseguir te pagar isso aqui ajustado pelo IPCA. Porque se ele sobe o aluguel ajustado pelo IPCA, que são os reajustes já contratuais, sem considerar as revisionais, né? Que o revisional pode subir mais do que o IPCA. Aqueles 31% de aumento do aluguel foi acima do IPCA. É revisional. Vamos supor que o aluguel é 10. O IPCA foi de 5%. No próximo ano, o IPCA vai subir de 10 para 10,50. Isso aqui já tá intrínseco. Mas aí a revisional é o quê? Não, além do IPCA, eu vou subir mais 20% de aluguel. Pá, agora tu vai pagar 12,50. Passou o IPCA mais a revisional de 20%. Isso aqui você pode ter certeza que você vai receber isso aí. A não ser que caia um meteoro no imóvel, que ele perca o imóvel, que perca o terreno, fique inconstruível de novo. Se alguma coisa acontecer, né? Alguma tragédia dessa acontecer, aí você não pode contar com isso. Mas isso aqui é a receita recorrente do fundo. Isso aqui sempre vai ter, porque ele já tem os imóveis. Ele pode vender os imóveis também e parar de ter essa receita recorrente. Só que aí ele vai ter o patrimôniozão lá que renderia isso. Daí depois vem as receitas eventuais. Aqui, inclusive, você consegue ver que tem receita eventual, ajuste, caixa de competência e resultado financeiro, ó, fluxo financeiro. Receita eventual, lucro com venda. Então lá em janeiro teve lucro com venda, em fevereiro teve lucro com venda, em março não teve venda, tá vendo? Então não teve lucro com venda. Ajuste. O que é esse ajuste caixa competência? O fundo só pode pagar o que tem em caixa. Ah, eu vendi essa caneta aqui para receber R$10 esse mês e R$10 mês que vem. Eu só posso pagar o que tá em caixa, que é R$10. Eu não consigo pagar R$20, que eu vendi a caneta por 20. Mas os R$10 eu vou receber só lá na frente. Então não tem como eu pagar ele dividendo agora. Então eu tenho que fazer um ajuste caixa competência para eu pagar só o que caiu no caixa. A caneta vale 20, eu vendi ela por 20. Lá na DRE competência vai cair R$20. Ó, o Léo vendeu a caneta por 20. Mas no DRE caixa, que é o que eu vou receber de dividendo, só aparece 10 centavos. Porque eu só consigo distribuir o que está no caixa. Imagina você distribuir num dinheiro que você nem tem. Não tem como, né? Então aqui teve um ajuste de caixa competência 6 centavos. Aí o fluxo financeiro foi 17 centavos positivo. Preste atenção nisso aqui, ó. Rendimento caixa. Tá rendendo 14 centavos por mês. Aqui foi 10, aqui uns 14 centavos. Isso aqui vai cair. Por que vai cair isso aqui, Lão? Lembra lá que do caixa ele tirou 661 milhões para poder pagar o que ele estava devendo? Então esses 14 centavos aqui não virão em abril agora, né? No final de... Agora nós estamos já em início de maio. Daqui a pouco vai sair o relatório de abril, com a DRE de abril e tal. Então aqui você vai ver que vai reduzir isso aqui, ó. Pode prestar atenção, vai reduzir isso aqui. Porque ele tirou parte do caixa lá, né? Tirou parte do caixa. Então aqui o que ele tem de fundo e CRI, 2 centavos, e a despesa financeira, que é a alavancagem. A despesa financeira, que é a alavancagem, leva em consideração o que ele tem de CRI, tá? De CRI. Não leva em consideração o que ele tem de obrigações a pagar fora CRIs. Então não vai diminuir essa alavancagem. Essa alavancagem não vai diminuir, mesmo ele tendo pago 661 milhões, beleza? Aí aqui as despesas do FI, então taxa de administração que a gente paga pro gestor e outras... Gestor é a equipe de gestão, né? Quando eu falo gestor, você pensa que é só uma pessoa, não. Toda a equipe de gestão lá, são várias pessoas. Aí outras despesas aqui, então o resultado do fundo, ó, perceba, foi 66 centavos. 66. Léo, mas como que ele distribuiu 81? Ele tinha 20 centavos guardado. No mês passado ele fez R$1 e distribuiu 80. Nesse ele distribuiu 81, usou 15 centavos aqui para poder pagar 81. E sobrou 5 centavos de caixa. Aqui você consegue ver o lucro projetado com vendas em curso. Ele já está vendendo alguns ativos. Então aqui você consegue ver que o lucro projetado com vendas em curso era de 1,44, que baixou para 1,26. Por quê? Porque ele já recebeu aqui 18 centavos com vendas. E aqui continuou R$1,26 porque não teve lucro nenhum. Como ele subiu o guidance dele, a gente vai ver agorinha, provavelmente ele tá nesse decorrer de vendas aí e vai continuar recebendo muito lucro por venda. O BTLG e o HGLG, né? O BTLG hoje, atualmente, está mais ativo do que o HGLG. Eles compram bem e vendem bem também. Então eles conseguem fazer recorrentemente um ganho para os cotistas através dos lucros da venda. Então aqui, ó, se você usar o recorrente mesmo, de 64 centavos, você estaria sendo conservador. Mas realmente, no decorrer dos anos, você vai ver que muitas vezes eles fizeram lucro. É quase que não é recorrente, não tem como a gente classificar como recorrente. Mas ela acontece tão frequentemente que você pode meio que fazer conta disso. No seu modelo de valor, você tem que colocar isso em consideração. Aqui a gente tem como que está a posição dele, patrimônio líquido. Então, grande parte em imóveis, 709 milhões em caixa. Isso aqui vai sair, né? 161
1 milhão que vai sair. Ainda vai sobrar 49 milhões, que é basicamente o necessário para quitar aquela outra dívida que ele tem até o final do ano. Aí tem um pouquinho aqui fundo imobiliário, 336 milhões. A receber aqui, outros que ele tem que pagar. As obrigações, isso aqui vai sumir, né? Então esse 673 aqui vai sumir. Vai descer aí 661. E a alavancagem de CRI, que são dívidas, mas através de CRIs, né? Então isso aqui ainda vai continuar. E é daqui, inclusive, ó, desses 153 milhões que ele deve, que vem essa despesa financeira aqui, ó. A cota patrimonial, então, tá 102,51. Que a gente consegue ver o guidance do fundo. Ele colocou uma banda superior de 84 centavos, uma banda inferior de 78. Ele tá pagando 81, então tá ali no meio, né? Normalmente os caras sempre ficam no meio ali mesmo. Você consegue ver aqui o quanto que ele vem subindo de dividendos, ó. 0,78, 0,79, 0,80. Isso é recorrente, tá? Já tem muito tempo que ele faz isso, ó. Lá em 2018, 33 centavos, 40, 55, 68, 74. O CAGR de crescimento de 16% ao ano de crescimento de dividendo. É muito acima da inflação. Óbvio que não são todos que conseguem fazer isso, né? Mas o BTLG vem entregando bons dividendos aí há muito tempo, realmente. Aqui a liquidez do fundo, muito boa. Evolução de cotistas também sempre crescendo. Aqui a gente chega no perfil de ativo, né? Grande parte logístico, um pouquinho industrial, um pouquinho de varejo. E o tipo de contrato típico e atípico. Já te expliquei essa diferença, né? O típico, como o próprio nome já diz, são aqueles mais tipicamente feitos, que tem algumas regras. Então os vencimentos são curtos, de 1 a 5 anos. As multas são baixas. Inclusive aqui você pode ver, ó, grande parte deles são típicos. Você consegue ver aqui, ó. Olha isso aqui, 51% das multas são de 4 a 12 aluguéis. Tem 11% aqui que é 13 aluguéis. Isso aqui é o mais típico dos típicos, né? A multa de 3 meses a 6 meses. Isso aqui é, em geral, o que um típico faz. Temos os atípicos. Os atípicos, eles têm multa de rescisão de contrato. Você alugou 10 anos, você ficou só um e quer rescindir o contrato, a multa vai ser de 9 anos de aluguel, entende? Aí a gente tem mais segurança, mais facilidade para fazer alavancagem. Ah, então os atípicos são melhores porque eles duram de 10 a 30 anos, as multas são maiores e tal. Nem sempre. Por quê? Porque o típico ele pode fazer revisional. O que é revisional? É subir aqueles preços lá, igual eu te mostrei ali, subindo os preços 20, 30, 40% do aluguel, enquanto os atípicos, eles não podem fazer revisional, eles só sobem pelo IPCA. Aqui sobe pelo IPCA, que é o reajuste, e pode fazer revisional. Então, quando o imóvel é muito bom, você vai preferir típico ou atípico? Deixa aí nos comentários. Quando o imóvel é muito bom, você vai preferir o típico. Por quê? Porque você, apesar de ter baixa multa e baixo tempo de contrato, o imóvel é tão bom que o cara que tá lá, ou ele vai renovar, ou se ele sair, entra outro rápido. E normalmente o cara não vai querer sair. Então, se ele sair mesmo e for pagar ali a multa de 3 a 6 meses, ou em 3, 6 meses eu coloquei outro. Então, não tem esse medo de ter que ficar travando o inquilino ali. E aí, o prêmio disso é poder fazer revisional e poder ficar reajustando ali o aluguel, ganhando mais dinheiro, né? Aqui a gente tem os top 20 locatários, então você vê que é bem diluído, né? Porque os top 20 locatários, o que tem mais é o Açaí ali, e 8%. Depois vem a DHL, 6%. Unilever, aí das pastas de dente, só lembra das pastas de dente, né? 6%. Então você vê que é bem diversificado, né? O top 20 ali tem vários com 2% de expulsão, muito, muito diversificado, bem tranquilo. Que os meses de reajuste, ó, março, abril e maio, vão acontecer vários reajustes, ó, junho também, né? Vários reajustes. Essa janela do primeiro semestre é muito boa porque sobra a receita do fundo. Reajusta aqui até junho, quase mais da metade do portfólio, né? 10, 20, 30, 40, 50, 65, 70%. É praticamente 60, 70% do portfólio do fundo é reajustado até o primeiro semestre. E a gente tem os imóveis do fundo, na Grande São Paulo aí, ó, grande parte last mile, né? Que a gente chama essa linha aqui de 30 quilômetros. Os imóveis que estão próximos daqui são chamados last mile. Tem mais valor, valem mais. E os de 60 quilômetros valem menos, mas também é uma boa posição, né? Normalmente praticada de 30 a 60 quilômetros. Aí que ele mostra a alavancagem dele, tem dos CRIs aqui que ele emitiu, um saldo devedor de 153, que a gente já tinha visto lá acima, inclusive uma taxa bem boa, né? IPCA mais 5, ó. Até o dinheiro que ele tá colocando no caixa rende mais do que o que ele tá pagando de juros, né? Compensa para ele não quitar isso aqui. Você consegue ver aqui o saldo devedor. Em 2031 aqui vai ter bem pouquinho de saldo devedor. Aí então agora vamos aqui para a primeira conclusão, né? É um fundo bom, né? Concorda comigo que é realmente um fundo de ancoragem? Não tem problemas. O que ele tem de problema é estrutural, né? 2% de vacância física, 2% de vacância. Esse é estrutural, todo fundo vai ter isso, é pouquinho, não tem problema nenhum. Imóveis muito bons, um cap muito legal, né? A média do cap aqui do BTLG tá em torno de 8, 9%, né? Estamos recebendo 9% de yield, então o cap tá mais ou menos isso aí. E para uma carteira aí que quer mais segurança dentro dos fundos imobiliários, você garantiria um bom yield e com um fundo bem top, né? Não tem nada a reclamar do BTLG aqui, é um fundo muito bom. Talvez um dos melhores da bolsa atualmente, em quesito de segurança / rentabilidade, custo-benefício, né? Porque tem outros que rendem mais, mas não tem a mesma segurança, que é realmente um fundão de ancoragem clássico.
E aí vamos então para a subscrição. Então eles estão querendo fazer, isso aqui é a cara de um prospecto, tá? 236 páginas, a gente não vai ler todas, mas eu quero te mostrar aqui partes importantes. Então ele quer fazer aqui 1.6 bi de emissão, o lote adicional que normalmente pode acontecer é 25%, então 1.6 bi mais 25% daria 2 bi aí de emissão, provavelmente é o que vai acontecer, né? E aqui a gente consegue ver o índice. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Olha que legal isso aqui, cara. Toda vez que um fundo vai fazer uma subscrição, existem custos para fazer essa subscrição. Não é tipo, vou emitir novas cotas e é isso aí mesmo. Não, tem custo para registrar isso na B3, para o distribuidor distribuir. E quando tem uma subscrição, alguns assessores, eles te ligam, tá tendo subscrição do BTLG, você não quer fazer a subscrição e tal. E tem o custo dessa distribuição, então, que é pago para bancos, pago para corretoras. Tem custo para poder fazer todo o trâmite na B3, então a B3 cobra um custo também para poder negociar o BTLG 12, para poder o cara conseguir comprar, vender, fazer o efeito de subscrição, né? Então tem vários custos. Então aqui a gente sempre olha o custo do preço da emissão total. Aqui você consegue ver que o preço da emissão é de R$ 102,51. Preste atenção que agora começa o vídeo de verdade. Então depois de 54 minutos, a gente tem aqui então a parte principal do vídeo, que é uma habilidade nova. Sempre quando você for finalizar seu dia, fecha os olhos e tenta perceber se você aprendeu alguma habilidade nova. Eu tô com uma criancinha aqui agora, a Sara, de 3 meses, e é muito legal quando ela aprende uma habilidade nova. Ela para, reflete, dorme, às vezes ela tem até uma noite ruim de sono, que ela fica agitada e tal, e aí no outro dia ela acorda sabendo fazer uma habilidade nova. A gente tava brincando com ela de fazer assim, ó, brrr, e aí do nada um dia ela aprendeu a habilidade nova, conquistou. Aí tá pegando a habilidade nova de segurar as coisas, né? Ela não consegue segurar, ela fica, não consegue, hein? Qual a habilidade nova que você aprendeu hoje? Então, às vezes você ainda é iniciante, a habilidade nova que você aprendeu foi olhar o método 2 em 1. Às vezes você é um pouco mais avançado, a habilidade nova que você aprendeu foi ler um relatório. A habilidade, talvez você já tinha conquistado isso porque você já acompanha o canal há mais tempo. Se você não acompanha, eu te convido agora no final, né? Deixei lá o início, mas não vou pedir isso no início. Agora no final, se você gostou do canal, se inscreve aí no canal que eu te prometo que eu vou te ensinar muita coisa. Talvez a habilidade nova que você vai aprender aqui é essa, que é um pouco mais detalhista, se vale a pena ou não participar de subscrição, porque preste atenção, você consegue subscrever a R$ 102,51 e hoje o preço do fundo está R$ 103,42, então tá quase R$ 1 mais barato, né? 102,51 menos 103,42, 91 centavos mais barato. Então você consegue ver que você estaria ganhando 91 centavos se você estivesse subscrevendo a sua cota. Mas será que é essa mesma conta que você tem que fazer? Vamos lá. Aqui embaixo, inclusive, ponto admirável aqui da gestão do BTLG, que venho elogiando há algum tempo já, porque realmente tem algumas gestões que estão vacilando, mas aqui é BTLG, então, para não ficar falando só mal, né? Tem gente que pensa que eu falo só mal. Não, não falo só mal não. Quando é bom, eu elogio também. Então aqui você consegue ver, ó, que o custo unitário da distribuição, todos aqueles custos que eu te falei que existe, é de R$ 3,37. Então você vai pagar R$ 102,51 mais R$ 3,37 para fazer a subscrição, teoricamente você pagaria isso. E o preço da subscrição sairia então 105, sairia 106,28. Sairia este preço aqui. Só que aí olha aqui, continua lendo junto comigo, ó. Tais custos serão arcados diretamente pelo gestor e a outra parte por ele indicada, conforme descrito no item 11.2 desse prospecto. O custo então unitário será para quem fizer o exercício de 102,51. Então, tem como sim você fazer subscrição, né? Os fundos em geral tem como sim fazer subscrições sem meter a facada de custo, porque o custo vai ter, mas às vezes a gestão consegue arcar com esse custo, né? Já que o patrimônio vai subir e eles vão ganhar mais taxa de administração agora. Então será que não é uma via de mão dupla? Pô, me ajuda aí, sem cobrar esses custos, arca com esses custos aí, que aí eu envio o patrimônio vai crescer, você cobra 0,9 por taxa de administração, então 0,9 sobre 1 bi, 0,9 sobre 2 bi, dobrei seu salário, dobrei o salário da gestão. É 2 bi a mais que vai entrar, então é 0,9 de 2 bi a mais que eles vão receber. Talvez isso faça sentido, em 3, 4 meses eles pagam aqui o que eles arcaram de custo e vão ficar com um salário mais alto e a gente ficou feliz por causa da subscrição, entende? Quando você não olha só pro dinheiro, você tá querendo fazer um bom trabalho mesmo, cara, você entrega mais do que a pessoa acha normal, né? Normalmente você entrega mais, que na verdade era o que deveria ser. Aí o que eles querem comprar com esse prospecto? Ó, o pipeline de diligência, que é aquele que já basicamente foi aprovado, só falta o dinheiro mesmo para poder ser executada, né, a compra. Você consegue ver aqui que ele vai comprar 700 milhões de imóveis em São Paulo, AAA, 200 mil metros de ABL locável. E outro tem pipeline em negociação, que provavelmente vai sair também, né, mas está em negociação ainda, de 1,5 bi, majoritariamente São
Paulo, tudo AAA também, 500 mil metros quadrados, mais 700 mil metros quadrados de ABL, meu amigo, vai para 2,1 milhões de metros quadrados de ABL. É absurdo, é grande, viu, meu amigo? Pulando para outra parte que nos interessa, que aqui agora a gente vai pular um monte daquele negócio de risco, né? Vamos pular aqui para a parte que nos interessa aqui, ó. Que eu até marquei aqui, ó, para explicar, né? Esse aqui é um explicar. Que ficou de lado aqui, né? Não dá para, tem que tortar o pescoço. Perceba, aqui a gente começa a falar o jogo de gente grande. A Datacom do BTLG, você consegue ver aqui, ó. É só você descer aqui e na parte de dividendos aqui, exibir pagamentos, você consegue ver que a Datacom é sempre no dia 15, né? 15, metade do mês ali, certo? Metade do mês. Perceba, preste atenção. Se eu for exercer esse direito, eu tenho que exercer esse direito aqui, ó. Dia 11/5 eu não consigo mais vender o direito, o BTLG 12 lá. TLG 12. Eu já vou desenhar na tela preta, mas só quero que você siga aqui o cronograma. Então, no dia 11, eu não vou mais conseguir vender, ou seja, teoricamente, eu só vou passar do dia 11 com o BTLG 12 se eu quiser exercer. E aqui, ó, o período de exercício encerra no dia 13. Então, no dia 13, eu tenho que fazer o exercício, que é basicamente o quê? Eu assinar lá dentro da corretora que eu quero ser exercido. Eu quero, ó, pode pegar os meus direitos aí, eu quero mais 100 cotas do BTLG, por exemplo. E aqui você consegue ver a data de liquidação do direito de preferência, ou seja, quando é que vai ser exercido. Você tem que ter o dinheiro na sua conta, dia 15/5. Dia 15/5 é que dia? É o dia da Datacom. Então, se você for deixar o dinheiro para ser exercido, você não vai conseguir estar no BTLG com aquele dinheiro. Vamos supor que, só para efeito didático, tá? Você quer assumir 100 cotinhas de BTLG. Você tem 100 BTLG 12. No meu caso, eu tenho 760 BTLG 12, 760, e o índice de proporção foi de 29%. Então, vezes 0,29, eu ganhei 220 direitos de preferência. Então, eu vou usar o meu exemplo aqui, tá? Eu vou pegar 220 direitos de preferência. Se eu for assumir, eu vou ter que pagar 102,51 por cada um deles. Então eu teria que deixar R$22.552 na minha conta. E aí eu ia ganhar 220 BTLG 11 depois que eu terminasse a subscrição. Mas no começo eu ia receber BTLG 15, que é aí que tá o detalhe. Mas se eu pegasse esses 22.552,20 centavos e ao invés de subscrever eu tivesse comprado de BTLG ao preço de hoje, por exemplo. Vamos supor que lá no dia 15 esteja o preço de hoje, 103,55. Eu teria comprado 217, ou seja, 3 cotinhas a menos. Então se eu fizesse pela subscrição, eu compraria 3 cotinhas a mais. Se eu não fizesse pela subscrição, ganharia 3 cotinhas a menos. Só que perceba, então vamos pegar aqui, ó. Aqui eu teria gasto isso e aqui eu teria 217 cotinhas. No dia 15, o que eu vou receber? Eu vou receber 81 centavos de dividendo. Se eu subscrever, eu vou receber esse dividendo? Não, é só quem tem a cota. Quem subscreve não recebe dividendo, porque quem subscreve vai ganhar o recibo. Calma que eu já vou te explicar. Então aqui, ó, eu vou ganhar 0,81 centavos. Lembra qual que era a diferença? A diferença entre um e outro era 91 centavos, certo? Eu já vou ganhar 81 centavos do dividendo aqui, do dividendo. Então ficou 10 centavos que eu ganharia, já contando com esse pagamento do dividendo, 10 centavos ainda assim eu ganharia com a subscrição, certo? Então faz sentido fazer a subscrição, mesmo que eu não receba um mês de dividendo. Aí vamos para o cronograma. Bom, aqui a gente tem o encerramento do primeiro período de subscrição no dia 26/7. E aqui já tem o primeiro procedimento de alocação. Se essa alocação realmente acontece e todo o capital é alocado, talvez você já receba BTLG 11. Mas como que funciona na prática? Deixa eu te mostrar aqui na tela preta. Na tela preta é assim, ó. Você tem BTLG 11, ganha os direitos de subscrição, que é o BTLG 12. Quando você subscreve e deixa seu dinheiro na conta, aí a corretora vai lá, pega o dinheiro e te entrega alguma coisa, ele tem que te entregar alguma coisa falando que você subscreveu. Qual que é essa coisa? É o recibo, que chama BTLG 15. Então quem for fazer essa subscrição, você vai ver que você vai receber o BTLG 15. O BTLG 15 recebe dividendos? Recebe. Só que esse dividendo, ele não vai receber aquele primeiro lá do dia 15, então ele não vai receber os 81 centavos lá, esse aqui ele não vai receber, certo? Não vai receber. E o próximo que ele receber, ele só vai receber depois de alocado o patrimônio. Então se o patrimônio, vamos supor que aqui foram 700 milhões lá, nessa primeira rodada, tá? 700 milhões. Então esses 700 milhões, se os caras deixam lá na renda fixa, você vai receber o proveniente aqui por cota de renda fixa. Às vezes é mais baixo do que o provento. Então, por exemplo, o BTLG 15 vai receber 0,70 centavo, enquanto o BTLG 11 está recebendo 0,81. Até o BTLG 15, que é o recibo, virar BTLG 11. Quanto tempo, Léo? Depende da gestão, depende da eficiência. Você viu que a subscrição tem um pipeline que já está bem definido e o outro que está em negociação? A subscrição vai ficar aberta e você vai ficar com o recibo em mão até o dia que finalizar a subscrição. Então imagine que demora 4 meses para fechar essa negociação para finalizar a 16ª emissão. Quando finalizar a 16ª emissão, anúncio de encerramento. Aí você vai receber os BTLG 11 e aí você vai receber o mesmo dividendo que eu tô recebendo. Senão você vai receber um pouco menos. Às vezes, pode ser mais, ó, pode. Em geral vai ser menos, porque a alocação do capital não consegue ser tão eficiente quanto a alocação que já vem sendo trabalhada já há mais de anos. Porque senão era mais fácil vender tudo e alocar tudo no que tá agora, entende? Então, normalmente vai ser menos. Então, devido a isso, você já viu que não faz tanto sentido
mesmo estando com 91 centavos de desconto, você viu que não faz tanto sentido. Se você quer mais BTLG, faz mais sentido você comprar BTLG agora, para você receber já o dividendo, né, no dia 15 lá, ao invés de você subscrever, receber o dividendo do BTLG. E aí você vai receber talvez 2, 3 meses mais dividendo do que o recibo, e aí já ficaria elas por elas. Só que aí tem mais um detalhe. Vou entrar aqui na minha corretora para te mostrar. Ó, quando eu clico aqui na parte de subscrição, na minha conta, você consegue ver aqui, ó, BTLG12. Tá vendo quantidade disponível? 0. Por quê? Porque eu vendi. Deixa eu te mostrar aqui, que agora você vai finalizar todo o raciocínio. E aí você vai aprender uma coisa nova. Olha só que bonito aqui, ó. Você consegue ver que aqui tá BTLG12. Você tá vendo aqui que eu vendi, ó. Venda executada. De 222 cotas, que era o que eu tinha, né? 221 cotas. E olha só o preço que eu vendi. 34 centavos. Então, tinha gente comprando meu direito, porque ele queria subscrever. Eu recebi 34 centavos por vender esse direito. Então, olha só, vendi 221 vezes 34 centavos, ganhei 75 reais, mas, além dos 34 centavos que eu vou ganhar 0,81 centavos a mais do que quem vai subscrever, porque quem vai subscrever vai ter que achar o dinheiro para subscrição, não vai estar no BTLG já, então eu vou receber mais 81 centavos, ou seja, eu vou ganhar R$1,15 logo no primeiro mês, né, enquanto o cara que vai subscrever, ele vai pagar 91 centavos mais barato, então, ó, menos 91 centavos, na verdade eu ainda saio ganhando 24 centavos se eu não subscrever, se eu vender a cota e comprar, né, a cota. Ou se você não comprar, vendeu subscrição e tal, e não alocar no BTLG é a mesma coisa. Então perceba, anota isso aí, nem sempre, quando o preço da subscrição está abaixo do valor de mercado, você vai fazer a subscrição certa. Ah, tá 103, aqui tá 102, então é certo que eu tenho que subscrever. Não, porque é óbvio que se no mercado tiver 103 e a subscrição estiver 104, você não vai subscrever, que tá mais cara a subscrição do que no mercado, você compra no mercado. Agora, quando é o contrário, às vezes as pessoas ficam nessa dúvida. Pô, é 103 no mercado, é 102 na subscrição, faz sentido subscrever. Você viu que não faz. Você viu que não faz, tem que fazer continha. Tem que ver que dia que é. Por exemplo, se a data de liquidação aqui fosse dia 18, por exemplo, daria para fazer um malemolêgio. Você ficava no BTLG, passava a Datacom, você vendia o BTLG e subscrevia, entende? Daria para fazer isso. O dinheiro que você investe no BTLG, você saca depois da Datacom, e aí você recebe o dividendo. É óbvio que vai ter DataX, né? Não vai dar para fazer isso assim, do jeito que você tá pensando que é simples. Inclusive, já gravei um vídeo aqui muito bom sobre isso. Vou deixar ele aqui, ó. É como fazer 5% com fundos imobiliários no mês. Dá para fazer isso jogando com as Datacom. Você vai ver lá o resultado do vídeo. Eu testei com 100 mil reais, só pra você ver o resultado. Então, faça as continhas. O conhecimento te liberta, cara. O conhecimento te liberta. Ele vai te salvar muitas vezes de você fazer burrada. Beleza? Dito isso, então, vou aumentar minha posição em BTLG no momento. Já tenho uma posição bem legal aqui em BTLG. Aqui no Guidance, uma coisa que não vai dar pra eu falar nesse vídeo, porque já ficou longo demais, né? Já tem 1h10 aqui. Mas aqui no Guidance, ele fala sobre como vai ficar o BTLG depois dessa subscrição. E na tese de avaliação. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho. Aqui ele mostra que ele vai fazer essas compras a um cap rate de 9, que é acima do cap rate atual do BTLG, que tá na casa do 8,3. Então já é bom pro cotista, a subscrição vai ser boa pro cotista, vai gerar aumento nos dividendos, enfim. E aqui ele fala, olha que legal, que ele vai fazer essas compras antes da reavaliação dos imóveis. Então aqui ele mostra, ó, potencial de valorização de até 9%. Por quê? Porque o cap rate normal do BTLG é de 8,3. O atual tá de 8,7, ou seja, é porque já tá descontado. Os imóveis deveriam estar valendo mais, só que não tá ainda reavaliado. Então ele tá dizendo que provavelmente vai subir aí o patrimonial só do aumento dos valores dos imóveis. E esta compra que ele vai fazer é antes das reavaliações, ou seja, ele vai comprar e logo após vai ser reavaliado, pode ganhar o valor de patrimônio também. Então ele faz aqui um potencial, né? É óbvio que isso aqui não é garantia, mas aqui se consegue ver que em geral o mercado de FI de logística tem um cap rate de 8,5. E com essa emissão aí a 102,51, o cap rate está de 9,5. Então, se corrigir para a média do mercado, você vai ter uma valorização potencial de 10%. E se não corrigir, você vai ganhar um yield de 9,5. Então, realmente, o BTLG é uma boa oportunidade. No momento, eu não vou aportar mais em BTLG, que eu fiz um aporte grandão há poucos dias atrás. Se você quiser ver quais foram os fundos que eu peguei, tá aí no top 3 fundos imobiliários, beleza? Fica com Deus, Pai do Céu te abençoe. Espero que você tenha aprendido muito, cara, porque eu dei sangue aqui em garganta até seca. Com Deus, até o próximo vídeo, que será excepcional.